E durante o meu período de adoecimento, para vocês terem uma ideia, ele é um resultado que eu fui construindo, né? Ninguém fica doente da noite para o dia, ninguém fica com síndrome do pânico da noite para o dia, ninguém fica com medo das pessoas da noite para o dia, ninguém fica deprimido da noite para o dia. E eu me lembro que o meu primeiro sinal foi justamente na estrada, uma dificuldade que eu estava enorme, gente. Vocês não sabem como era penoso quando eu ia chegando ao local do evento, quando eu tinha que descer da van, quando eu tinha que encontrar as pessoas. Era uma coisa que não estava no meu controle, sabe? Quem teve síndrome do pânico, quem teve depressão sabe. Não é uma coisa que você controla, que você decide racionalmente. Eu vou viver esse momento e vai ser tudo tranquilo. Não é. Definitivamente não é. E aquilo que antes para mim era uma fonte de tanto prazer, de tanta alegria, de tanta satisfação, de repente deixou de ser. Porque eu sempre quis oferecer aos outros aquilo que eu gostava de receber. Eu acho que esse é um princípio tão honesto, sabe? Quando você descobre que você gostaria de tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Tantas vezes na minha vida eu precisei ser ouvido e não fui. Em muitos momentos da minha vida eu queria ser ouvido por alguém. Eu queria receber uma palavra que abrisse os meus horizontes, que me ajudasse a pensar diferente. E eu não tive. E eu não estou lamentando, não. Às vezes eu estou só dizendo como foi. E eu quis ser padre para isso. Eu quis ser padre para poder oferecer às pessoas aquilo que eu gostaria de receber. Nós somos tão necessitados de alguém que nos discute, né? Sem julgamentos, sem expectativas. Alguém que só escute o que a gente tem a dizer. Alguém que nos coloque no colo com a palavra, com o olhar. Eu sinto que eu fiz muito isso no início do meu trabalho como padre. Esse eu acho que é um dom que Deus me deu, que eu levo muito a sério, que é a oportunidade que eu tenho de colocar as pessoas no colo com o meu olhar, com a minha palavra. Eu tenho muitos defeitos, muitos, mas eu tenho uma capacidade assim quase que natural em mim, sabe? De acolher as pessoas. De repente eu me percebi padre, aquilo que eu sempre quis ser padre, desde menininho. Desde menininho eu já queria ser padre. E aí de repente eu me vi um padre conhecido, famoso, e sem direito de fazer aquilo que eu tanto gostava. Aí muita gente falava, mas você está fazendo de outra forma, mas você está sendo isso, está sendo aquilo. Tudo bem. Mas sente-se uma falta, né? Tem uma ausência, uma coisa ali dentro de mim que não estava muito bem. E eu fui protelando, sabe? Eu fui deixando de tomar a decisão, eu fui deixando de fazer o que precisava ser feito, eu fui entrando dentro de um rolo compressor que foi triturando muita coisa dentro de mim. E muito da minha essência ficou ofuscada. E nada pode nos tornar mais infelizes, minha gente, do que quando a nossa essência não é respeitada. Quando aquilo que é verdadeiro em nós não tem o seu devido espaço. Por mais que você esteja aparentemente feliz, realizado, lá dentro de nós, vai se criando um espaço como se a consistência fosse acabando, sabe? Como se você mesmo minasse os alicerces da sua casa. É igual uma parede de cimento, por mais sólida que ela seja, se há um vazamento, uma infiltração, um dia essa parede cai. Mesmo que ela tenha sido erguida a partir de cimento, argamassa, tudo isso. Quando a nossa essência não é respeitada, nós criamos um espaço de fragilidade muito grande.
uma fragilidade que vai contar, que um dia vai gritar, que um dia vai fazer muito, muito barulho dentro de nós. E foi justamente isso. Foi justamente isso que aconteceu comigo. De repente a minha habilidade em passar por cima de tudo aquilo, de ter uma vida muito contrária ao que me pedia a alma, essa consciência eu tive logo de início. Eu falei, meu Deus do céu, eu dou ao meu corpo um tratamento completamente diferente do que me pede a alma. E ali eu me dispersei, eu me tratei de uma maneira desonesta, eu estive muito ausente de mim. Muitas coisas da minha vida sacerdotal ficaram de lado e de repente eu estava doente. O Padre Fábio, que tantas vezes esteve tão inteiro nas coisas, de repente teve que dizer que não era assim, que a gente adoece também. E que por mais que a gente tenha vontade de ser forte, dizer que está tudo bem, não está. Não está. Mas foi tão libertador para mim, sabe? Porque para mim foi também muito bom. Porque eu me lembro que quando eu comecei a ser conhecido, sempre tem aquela possibilidade de você inventar um papel, né? De você fingir alguma coisa, para as pessoas gostarem um pouquinho mais de você. É uma tentação isso. E eu pensei na hora e falei, quando a primeira oportunidade de ir fora dos muros da Igreja Católica, pensei, opa, eu vou ser eu mesmo. Porque vai ser difícil. Imagina não sendo quem eu sou. Se eu tiver que me tornar conhecido sendo alguém que eu não sou. E é claro, eu não fiquei lá contando os meus pecados, as minhas misérias, não, só fui eu. Naquilo que é publicável, naquilo que faz bem ser público. Então, durante muito tempo, eu fiz mais aquilo que os outros podem fazer, e não tanto aquilo que é específico meu. Claro, em tudo que eu fazia, eu me colocava como padre, mas às vezes eu estava extremamente cansado. É um pecado enorme contra a nossa vida, quando a gente não tem os espaços de reposição em a gente. Eu sei que isso não é um privilégio meu, você também enfrenta isso. Como às vezes você foi além das suas possibilidades? Quantas vezes você também ficou cansado porque você tinha extrapolado os seus limites? E quando a gente extrapola os nossos limites, a gente começa a oferecer ao outro aquilo que em nós está estragado, né? Aquilo que em nós é traumatizado, aquilo que em nós não é corrigido. Eu sempre tive muito medo de que a minha pregação acontecesse a partir da minha fragilidade, do meu trauma, das minhas neuroses. Da minha fragilidade não é nenhum problema, eu vou me corrigir aqui nesse termo, porque eu sou frágil e faço o meu discurso a partir desse Deus que me salva frágil. Mas quando eu digo para vocês que é muito perigoso quando eu faço a minha pregação a partir das minhas neuroses, é muito perigoso. E o cansaço, ele é um gatilho para as nossas neuroses. Quando nós estamos fisicamente desgastados, emocionalmente desgastados, as nossas neuroses se avolumam e passam a ser a nossa voz. E é muito triste quando a minha voz tem o som das minhas neuroses. É muito triste quando você passa a falar a partir das suas neuroses, porque você passa a viver a partir das suas neuroses. Naquelas 4 dimensões que eu gosto de falar sempre: o pensamento, o sentimento, a palavra e a ação.
Então, quando eu dou voz, quando os meus traumas, as minhas neuroses passam a ser o meu lugar, de onde eu falo, de onde eu sinto, de onde eu penso, de onde eu ajo, eu faço muito estrago por onde eu passo. E naquele momento eu descobri que eu não podia continuar como eu estava. Eu precisava parar. Estamos aqui neste novo tempo, criando cada vez mais a oportunidade de estarmos juntos. Agradeço muito a vocês que me acompanham, que compreendem bem o significado de tudo isso que eu estou vivendo. Tem sido muito especial, muito doloroso, não posso negar. Quem tem síndrome do pânico sabe como é ruim sentir o que a gente sente. Como é difícil às vezes a gente não ter coragem de fazer as coisas mais simples. Você tem medo do trivial da vida. Porque o rito, ele é absolutamente necessário. O rito da vida. O ritual. E às vezes o pânico, a depressão nos coloca indispostos ao rito. O rito do dia a dia. Você fica desencorajado para ir, para fazer, para falar. Sempre, minha gente, nos últimos anos, as coisas mais simples que eu precisava fazer, eu achava que eu não ia dar conta. Tinha uma missa, eu ia me aproximando do local, eu não vou dar conta de fazer. Precisava ir ao aeroporto para pegar um avião. Achava que não ia dar conta de pegar o avião e chegar até o lugar. Sabe quando você precisa pensar em cada fase do processo? E em cada fase do processo você acha que é pesado demais para você? O Paulo, que é o motorista que me levou durante todos esses anos, nas distâncias mais curtas, ele me levava para o aeroporto às vezes 2, 3 vezes na semana. E ele se tornou um simbólico para mim de segurança, sabe? Eu nunca disse isso para ele. Eu entrava dentro do carro, né? Nos últimos anos, quando ia chegando a hora de ir, eu tinha algum desarranjo físico, sabe? Ou eu tinha uma febre, eu tinha diarreia, tinha ânsia de vômito, tinha tanta coisa. Aí parava o carro, eu entrava, chegava no aeroporto. Quando eu precisava descer do carro, eu olhava para ele assim, ele sem ter ideia do que se passava dentro de mim, né? Geralmente eu me despedia dele assim: meu amigo, não vejo a hora de lhe ver de novo. Ele ria. E assim, quando eu chegava em Guarulhos, era a melhor coisa que tinha, era ver o Paulo ali no meio das pessoas. Então, quando vai ficando um processo difícil, quando tudo vai ficando penoso para você, desgastante, por mais que você veja sentido em tudo aquilo que você faz, há uma ordem, né, sendo dada. Há uma ordem sendo dada dentro de você. Muda. Mexe as peças do jogo, né? Faça alguma coisa. Do jeito que você está jogando, você está perdendo.
Aí você entra numa outra dimensão. Nossa, mas o que eu faço? Quantas vezes eu escuto isso, né? Você não pode parar. Seu trabalho é muito importante. As pessoas mesmo, para quem eu pedi ajuda, quantas vezes eu ouvia isso? Mas você já parou para pensar quantas pessoas assistem esse programa? Eu falei, sim, penso toda hora. Mas você já parou para pensar quantas pessoas se alimentam do seu trabalho? Sim, eu penso toda hora. E até qual é o ponto de limite para que o meu desgaste justifique, né, o bem que eu faço? Ou o bem que eu faço? Existe um limite para eu interpretar como importante? Será que existe algum direito em tudo isso, né? De que em algum momento eu possa pensar em mim sem tanto pensar naquilo que eu estou fazendo pelos outros? É difícil, né? É uma reflexão difícil, é uma matemática difícil de ser feita. Porque é uma pessoa famosa, mas é um padre que escolheu dedicar-se aos outros, que escolheu dedicar a vida a essa missão que é árdua. Eu sei que tem padres que têm uma vida muito mais difícil que a minha, mas muito mais. Há padres aqui mesmo da Diocese de Taubaté que celebram 6 missas por dia, que andam distâncias grandes, que passam o dia inteiro atendendo pessoas, estão cansados, muito cansados. Vocês não fazem ideia quando nós temos o nosso retiro, o retiro do clero, a coisa que a gente mais identifica é o quanto os padres estão cansados. E ali eu, olhando para mim, para a vida que eu tenho, identificar que um cansaço extremado que pode ser que quando eu contar para o outro eu tenha até um pouco de vergonha. Mas não tem como inventar uma outra situação. E aí essa oportunidade que eu estou tendo de estar presente na vida do povo sem necessariamente precisar enfrentar os meus medos. Tem sido bom, sabe? Mas também é perigoso. É perigoso porque eu não posso me acomodar a isso. Eu não posso me adaptar aos meus medos. Eu sei que você também não pode se adaptar aos seus medos. Quando a gente se adapta aos nossos medos, o que acontece? A coragem faz as malas e vai embora, porque você está adaptado aos medos. Toda hora que eu preciso me enfrentar, eu tenho que pegar uma coragem aqui dentro, que eu não sei onde está, em que lugar ela existe. Então, se eu fico adaptado aos meus medos, é como se eu desse a propriedade da minha vida aos medos. Então, eu estou aqui com pessoas que não me causam medo, que não têm expectativa, porque isso me desgastava no meu dia a dia. Quando você sai da sua casa, você sabe que o tempo todo você será solicitado. No primeiro momento isso é tão bom, mas depois isso é tão pesado. Que é como se você estivesse o tempo todo num estado de vigilância, porque absolutamente nada em você poderá falhar. E toda vez que nós escutamos alguém falando de uma dor muito parecida com a da gente, de alguma forma nós estamos vivendo aquele mesmo processo terapêutico, que a palavra que está sendo dita ao outro tem um poder enorme de fazer bem. Aliás, minha gente, eu acredito mesmo nisso. Quem nos cura é a palavra. Quando a gente vai a um terapeuta, o que ele vai fazer com a gente? Dizer palavras mágicas? Não. Ele vai dizer alguma coisa que reverbere dentro de nós e você se reinterpreta. Você passa a se ver de uma nova forma, de um novo jeito. A terapia é justamente a reformulação das ideias, a reformulação dos sentimentos, a reformulação das palavras.
É por isso que o processo é sempre integrado. Eu preciso modificar o que sinto, o que penso, o que faço e o que digo. Sempre. Quando nós modificamos a nossa linguagem, quanta coisa já fica diferente. Quando você modifica a maneira como você fala, o que você costuma falar sobre você, de você e dos outros. É isso mesmo, não vamos desistir não. Não, nunca desistir. A gente chora, a gente reclama, né? Porque faz parte, mas desistir não. Obrigado, minha gente.